tempo de serviço e contrato a tempo parcial. Cazuza diria, o tempo não para. E o tempo foi lembrado também no nossa reforma trabalhista. Aí eu falo nossa ou lá dele, sei lá, essa reforma trabalhista. A primeira é uma previsão de uma modificação meramente redacional, né? Que estava no parágrafo único do artigo 4º, né? E que agora está no parágrafo 1º, né? O parágrafo único do artigo 4º dizia: computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. O parágrafo primeiro mantém essa mesma redação, apenas fazendo pequenas modificações tópicas sobre contagem no tempo de serviço, né? Por empregado que estiver afastado do trabalho, serviço militar e motivo de acidente de trabalho. Aqui foi uma modificação simplesmente por causa de vetos anteriores que deixaram o dispositivo com a redação meio ruim. Mas o que é que acontece? O fato é que o parágrafo 2º, que eu vou comentar em outro vídeo, né, faz modificações substanciais sobre o tempo à disposição no contexto da jornada. Isso eu vou falar em outro vídeo. Mas eu quero falar logo de cara sobre um aspecto do tempo que pode ser condensado aqui. É o trabalho a tempo parcial, o part-time job, né? O contrato a tempo parcial, que era uma figura que já existe no nosso ordenamento há pouco mais de 20 anos, né? Como previsão legal específica, foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Mas que houve uma modificação, né? Aqui é evidente, né? Até na sua própria definição. Porque tradicionalmente o trabalho em regime de tempo parcial era aquele que não excedia 25 horas semanais, com possibilidade, né, de pagamento proporcional à jornada em relação aos outros trabalhadores que cumpriam jornada integral. E sempre com a preocupação de que para empregados que estavam em regime integral passarem a adotar o regime de tempo parcial, teria que ser feito mediante opção manifestada na empresa em forma prevista em instrumento coletivo, né? Isso, no parágrafo 1º e 2º, em relação ao pagamento proporcional e a ideia da conversão dos de regime integral em regime parcial, isso não mudou. O que mudou foi a própria definição de trabalho em regime de tempo parcial. Por quê? Porque criaram uma novidade que eu não tenho a menor dúvida, sou juiz há mais de 20 anos e não tenho dúvida que vai ser um caminho aberto para a fraude. Por quê? Porque considera-se trabalho, a nova redação do 58A, trabalho em regime de tempo parcial, aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais. Eram 25, passou a 30. Sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas semanais, o que vai gerar, na conta simples, um contrato a tempo parcial de 32 horas, quase bem perto das 44. Note que ele inovou o sistema ao admitir a possibilidade de horas extraordinárias num contrato a tempo parcial, o que era vedado expressamente pela antiga redação do parágrafo 4º do artigo 59 da CLT, que foi revogado, né? E aí ele trouxe uma disciplina específica. Disse que, nesse caso, portanto, agora a jornada a tempo parcial é até 30 horas, se recebe proporcional, ou pode ser 26 horas com 6 horas suplementares. Imaginando numa jornada de segunda a sexta, é 1 hora a mais por dia, não é mesmo? E aí, neste caso, essas horas suplementares, dessas 26 que alcançam 32, né, têm de ser pagas com 50%, como é a previsão constitucional. Isso está agora no parágrafo 3º do novo artigo 58A. E o que é que nós temos sobre a
quantificação. O que fala o parágrafo 4º desse novo 58A. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para os fins do pagamento estipulado no parágrafo 3º, estando também limitadas a 6 horas suplementares semanais. Ou seja, no final das contas, você tem a possibilidade de um contrato a tempo parcial com hora extra, desde que sejam no máximo 6 por semana, né? Aí o que acontece? É contrato de jornada a tempo parcial com possibilidade de hora extra, mas também com possibilidade de compensação. O parágrafo 5º fala o seguinte: as horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Ou seja, já temos aqui, e aqui é interessante, não é mesmo? Porque nós temos um acordo de compensação tácito. Sempre tudo aquilo que o TST dizia que não podia, agora pode. Por quê? Porque nessa circunstância, trabalhou a mais, mas na semana seguinte já compensei, né? Exigi menos trabalho, não precisa anuência nenhuma. É esse parágrafo 5º ao que inova o sistema, né? Perceba que nessa ideia suposta de prevalecer ou de prestigiar a autonomia da vontade, o que é que fizeram? Deram a possibilidade de converter férias de trabalho a tempo parcial em abono pecuniário, aquela venda, entre aspas, do terço de férias. É o novo parágrafo 6º. E uma das poucas modificações supostamente favorável, não, essa é favorável sim ao trabalhador, é que as férias do regime de tempo parcial agora são regidas pelo disposto do artigo 130, ou seja, suprimiram aquele artigo 130A, que era confuso pra caramba, porque você tinha o número de dias, né, o número de dias de férias do empregado, não em função das faltas justificadas, como no 130, mas sim em função do número de horas que ele trabalha por semana. Revogaram isso e aí passa a valer o artigo 130 naquela proporcionalidade em função do número de faltas injustificadas. Ou seja, um contrato a tempo parcial pode ter 30 dias de férias, é a novidade.